Livros Universo em Desencanto, sexto fascículo da réplica, página 113. A paz na Terra, o mundo em paz, a humanidade rica de felicidade, mas a felicidade verdadeira, a felicidade racional. Racional é Deus, e Deus está na Terra, e a paz brilhará no mundo e a salvação de todos. E assim, as coisas mudando, tudo muito naturalmente para melhor, em toda a humanidade, devido ao redígio racional, por a fase do mundo racional estar em funcionamento, com o seu progresso natural da natureza, para a recuperação do animal racional. E assim, com o redígio da supremacia e o mundo superior, onde toda a humanidade, ligada à sua verdadeira origem, o mundo racional, haverá a comunhão do equilíbrio da união fraternal, por todos estarem ligados ao mundo racional. Na natureza, se deu isto porque todos são de origem racional, e ligados à sua origem, tudo fica normal, normalizando todos os horizontes, normalizando todas as fontes, normalizando tudo, enfim. Porque todos estão ligados ao seu fim, e foi o princípio de serem assim, de origem racional, ligados ao seu natural. Chegou no fim desta vida que parecia não ter mais fim, por voltarem a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, todo esse pandemônio que está se passando na vida terrena, tudo isso é passageiro, porque aí está a justiça suprema, o ponto culminante racional, e o redígio aí na Terra com a fase racional. Então, tudo isso que na vida terrena está se passando é um mau barateamento dos primitivos choques do abuso do livre-arbítrio, que fugiram das regras normais e naturais para inventar um novo alfabeto, e daí inventando o alfabeto artificial, que foi a causa de todo o mal do animal racional. Então, agora, com a mudança de fase, o conserto de tudo e de todos, a recuperação de todos e de tudo. Por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por estarem dentro da fase racional. Então, todos esses contratempos que estão passando na vida da Terra são contratempos passageiros, que tudo se normalizará pelo redígio supremo, a tudo e a todos. A fase racional está aí presente, a fase de recuperação do animal racional. Então, tudo isso que se passa, que vai se passando, são frutos da herança dos tristes atrasadões e abusados do passado, abusando assim do livre-arbítrio, mas tudo se normalizará, por a fase racional estar em vigor, e o mal não prevalecerá, porque o mal não tem razão de ser. Por isso, o mal é inconsciente e só tem a perder. O que é mal se destrói naturalmente. O mal só é vigoroso quando o bem não está presente. Quando o bem está presente, o mal desaparece sempre, porque o mal é uma criação magnética, e o bem desfaz a ação magnética, e todos e tudo chegando aos seus lugares, muito naturalmente. Então, vence o bem e não o mal. O bem é da consistência divina. A base é o poder supremo, a tudo e a todos. E de forma que todo esse desequilíbrio que atravessa o mundo e esse disforme chega a seu fim de repente, porque o racional superior aí está presente. Então, vence a forma certa, a forma racional, e é extirpado todo o mal, todo o magnético, quando essas relíquias do passado que nada adiantaram a não ser para aumentar o sofrimento e a dor. Então, daqui um pouco, tudo terminado. O magnetismo está no seu fim, está a liquidação aí de tudo, tudo em liquidação, e o magnetismo está no seu fim, e esta liquidação é muito rápida, porque está no fim. O mal é assim mesmo, tem pouca duração.
porque por si mesmo se destrói. Agora, o início do mundo mudou e o rumo de vida de todos também, por a natureza ter mudado de fase. A fase é racional, então tudo muda racionalmente. Então, racional é o bem eterno, a pujança do amor, a vida da união de tudo e de todos, a compreensão divina, a lucidez racional. O brilho de todos é outro, por a áurea de todos ser somente racional. E daí, somente a multiplicação do bem, o bem eterno, porque é a volta de todos para o mundo eterno, o mundo racional. Quando estavam na fase de animal racional, por serem animal, a áurea era magnética, o mal puro. Então, tinha mesmo que todos viverem mal, pela áurea de todos ser magnética. Magnetismo é mal puro, e por isso, todos pensavam, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. E o sofrimento cada vez aumentando mais, por a áurea ser magnética. Mas agora não, agora a fase é racional, a áurea é racional. E tudo não pode mudar assim, de repente, vai mudando naturalmente. A natureza não é imprudente para mudar tudo de repente. Tudo mudando, mas naturalmente. A áurea racional, a tudo vai mudando, naturalmente, de bem para melhor sempre. E assim, racional é o poder dos poderes, a origem do aparelho racional e o aparelho racional ligado à supremacia do verdadeiro Deus. Está tudo em ipso facto, da razão combinante, da eterna solidez, porque está junto e unido a quem isso fez. Então, não há mais razões nem motivos de olhar para trás. Tem que olhar para frente. Quem olha para trás não sabe o que faz, mas Deus sabe o que fez e o que faz. Então, quem está com Deus somente olha para frente, somente olha para cima e para toda a gente, porque está junto de Deus. Deus eliminando a pujança do amor a todos, o amor racional, o amor da concórdia e da união fraternal, por tudo ser racional. A origem é uma só, a verdade é uma só, a salvação é uma só, Deus é um só, o mundo racional é um só, e justifica-se que somente a origem é que pode resolver o que é da sua origem. Só a origem é que podia resolver o que é do racional superior. Só a origem é que podia resolver a situação do aparelho racional. Só a origem é que podia resolver a situação do animal racional, por ser a origem racional. Só a origem racional é que podia resolver o que é da sua origem. Então, solução fraterna de paz e amor, fraternal universal, que só a origem podia resolver o que é da sua origem, esta deformação racional. Só a origem podia resolver essa degeneração racional. Só a origem podia resolver a solução universal. Só a origem podia resolver a paz, o amor universal. Só a origem podia resolver a situação do animal racional. E assim, hoje todos ligados à sua origem, ligados porque está em vigor a fase racional. Então, o mundo já está ligado ao mundo racional, pela fase racional. Então, todos já estão dentro da fase, agora só está faltando a humanidade tomar conhecimento da fase, para se ligar com consciência. Então, aí tomou consciência do conhecimento da fase e se preparou dentro da fase pelo conhecimento de cultura racional, para se ligar pessoalmente ao mundo racional. Mas todos já estão dentro da fase, que é a fase universal, a fase racional. Então, todos naturalmente já estão sob a morada racional. Só falta agora é se desenvolver racionalmente e se ligar diretamente, pessoalmente, ao mundo racional. Então, a fase conduziu naturalmente toda a humanidade ao seu devido lugar, de conhecer o que é cultura racional, para se ligar ao mundo racional. A própria natureza se encarregará naturalmente de colocar todos no seu devido lugar, que é ligar todos ou toda a humanidade ao mundo racional.
Então todos receberão em pensamento, na imaginação, na respiração, no oxigênio, somente o que é racional, porque a áurea de todos é racional. Então, o domínio de todos é racional. Então, ou mais hoje, ou mais amanhã, todos dentro da cultura racional, que é a cultura da fase racional, que é a cultura do mundo racional. Isto é para já, no momento que estamos atravessando, não é para depois, não, é para já, agora, porque a fase racional é quem manda. São os habitantes do mundo racional e tudo vai mudando racionalmente, naturalmente. E daqui um pouquinho, o mundo inteiro só falará em imunização racional. A fase da natureza poderosa é dominante e a natureza é que rege o mundo, com as forças dos poderes naturais da natureza. A natureza é racional. A fase natural da natureza imperará no mundo inteiro dentro de poucos momentos. A cultura racional, a cultura da fase que está em vigor, a fase do Redentor, a fase do Salvador, a fase do racional superior, a fase do mundo racional, e todos trabalhando noite e dia e noite, para a confraternização de união e paz universal racional. Então, a ruindade vai desaparecendo e o bem vai produzindo o bem sempre. O mal é fraco e por isso é mal. O mal é destruidor, por isso é mal. O bem é um consolidador. O bem não se demove porque é bom sempre. O bem constrói e o mal se destrói. E assim está aí a fase racional, a fase da paz eterna, elaborando para a junção fraternal de paz e amor racional. Racional é puro, limpo e perfeito. É o amor puro, é a paz pura, é da áurea racional e não da áurea onde estavam, na fase de animal racional. Página 19. Chegou o fim da escravidão da vida da matéria. Toda a humanidade era escrava da matéria. E assim, a justiça suprema a tudo e a todos em ação na Terra, para resolver os problemas de bem-estar de toda a humanidade, a recuperação de tudo o que parecia estar perdido e não está, porque existe a justiça suprema a tudo e a todos. Existe um mundo superior a esse, que deu causa a este, e que salvará a todos os habitantes da Terra. Então, não é preciso preocupações, porque o bem-estar, a paz, a harmonia, a felicidade de todos vai vigorar no mundo. Então, não há necessidade de viverem preocupados, porque a justiça suprema a tudo e a todos está aí na Terra, para acomodar todos, endireitar tudo e endireitar todos. Isso que se passa no mundo inteiro é um leve desequilíbrio, proporcionado por uma mudança de fase da natureza. Uma mudança de fase de animal racional para a fase racional. Então, causou todo este desequilíbrio universal. Mas tudo isto chega à normalização da paz entre todos, universalmente. O bem-estar de todos, a felicidade de todos, porque estou eu aqui, o racional superior, para evitar todos os males que venham sufocar a humanidade. Estou eu aqui para a recuperação da humanidade. Estou eu aqui para solucionar os problemas do mundo, a justiça suprema a tudo e a todos. Eu aqui para a recuperação da humanidade. Estou eu aqui para solucionar os problemas do mundo, a justiça suprema a tudo e a todos. De forma que não há motivo de alarme nem de preocupação, porque todos têm convicção de conhecimento de cultura racional, sabem perfeitamente e têm a máxima certeza que Deus está na Terra, e por isso está aí a fase dele, a fase racional. E de quem é esse mundo? É do verdadeiro Deus, e Deus sabe colocar tudo e todos em seus lugares. O poder divino é o poder dos poderes, solução imediata para o que for necessário. Então, a salvação está na Terra, e todos que se considerem salvos
diante da premissa que é o prêmio das classes a qual merecem. Então, não é preciso ficarem alarmados, porque Deus está na terra para acomodar todos, e o bem de todos, e a felicidade de todos. O poder divino desenvolverá, de um momento para o outro, a regulamentação do bem-estar universal, da paz entre todos universal, e tudo de bem e de bom para toda a humanidade, porque todos são filhos de Deus, e todos merecem as graças de Deus. Todos são de origem racional, e Deus é racional, o racional superior. Então, o comando deste mundo de matéria vem da supremacia racional, que é a origem, e na origem está o poder dos poderes, que são os três poderes, unidos em um só, e por isso está aí o conhecimento da divindade suprema, a tudo e a todos, conhecimento racional. O conhecimento de cultura racional está na Terra, é porque o racional está na Terra, e por isso está aí o conhecimento racional na Terra, e o racional estando na Terra, está aí a voz suprema de todo esse universo. Está aí a voz suprema universal. Entrarão todos em um insignificante espaço de tempo, todos dentro da linha racional, por a fase natural da natureza ser esta. A crise que se passa no mundo inteiro é uma crise passageira, devido à mudança de fase, e tudo agora se normalizará para o bem de todos, universalmente. Para quem não tem conhecimento de cultura racional e não conhece o verdadeiro Deus, para esses, o julgamento que fazem é que o mundo não endireita mais. O animal racional é assim mesmo, sempre com as suas teorias inconscientes. E assim, todos vão ver como tudo no mundo vai mudar para melhor, naturalmente, com o bálsamo divino do verdadeiro Deus Criador, o racional superior. Este desequilíbrio universal foi um balanço na estrutura do mundo, ocasionado pela mudança de fase, de animal racional para aparelho racional. Então, causou esses distúrbios todos, que alarmaram a humanidade, mas tudo se normalizará dentro de pouquíssimo tempo. Tudo se normalizará para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de todos. Tudo está perdido e considerado perdido para quem não conhece o racional superior. Para quem conhece o racional superior, não tem nada de perdido. Então, não se iludam com as aparências, que tudo se normalizará dentro de pouquíssimo tempo e dentro de poucas horas, porque a consistência divina está na Terra e, por isso, está aí o seu testemunho, a cultura racional. Portanto, não há necessidade alguma de preocupações. O mundo flutua sob rédeas do racional superior, porque o mundo é de origem racional. E quem governa o mundo é a origem racional, é o racional superior. Então, não tem nada perdido. Tudo que se passa é natural devido a uma mudança de fase. Então, fim de uma estrutura e princípio de outra, e o fim de uma estrutura causa, para quem não sabe, pânico, porque todo fim é desagradável. Porque ninguém quer estar no fim, quer estar sempre em primeiríssimo lugar. Ninguém gosta de perder, todos só gostam de ganhar. Então, nesta mudança radical, gerou os maus entendidos e daí o desequilíbrio, por entrarem em desespero de causa, por não saberem e não conhecerem a causa disso tudo, que é uma mudança da natureza, natural de uma fase inferior, que é a de animal, para uma fase superior, que é de aparelho racional. Então, brilharão todos, toda a humanidade, com o racional superior, com o verdadeiro Deus, redigindo os problemas da humanidade pela ligação do mundo terreno à sua origem, o mundo racional. E entrou a natureza na fase racional, a fase do verdadeiro Deus, a fase racional. Então, não há necessidade nenhuma e alguma de preocupações dos movimentos do mundo. Isto são tudo coisas passageiras. O desequilíbrio próprio do bicho
como o bicho sempre foi inconformado, quando as coisas não são de seu agrado. E assim, o mundo tinha que chegar à sua fase final, e a fase final é esta que aí está, a fase racional, que é a fase cosmológica, a Terra unida aos habitantes do cosmo. Os habitantes do cosmo sobrepõem a união do conjunto racional, a conjuntura racional unida à Terra. Isto é uma evolução natural da natureza, cosmografar a união universal dos dois mundos em um só. Então, chegou à Terra o progresso cosmológico racional, todos unidos aos habitantes do cosmo, do mundo racional, e assim, nessa altura, com a vibração racional, todos imbuídos pela áurea racional e todos voltando ao mundo racional, por estarem ligados à cosmologia racional, mudando a luminosidade da energia elétrica e magnética para a energia racional. Então, desaparece o progresso do bicho racional, por não estarem mais ligados à energia elétrica e magnética, e resplandece o progresso racional, por estarem ligados à energia racional. O senso, a memória, a áurea, tudo é racional. É a mudança natural da natureza, para que tudo e todos voltem ao seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nascendo daí a vidência racional em todos, por a áurea de todos ser racional. Está aí o ponto de vista certo, a confraternização racional, voltando o mundo deformado à sua verdadeira origem, ao seu verdadeiro natural, vendo assim a transformação de toda essa deformação para o estado natural. O estado natural é de pureza, e por isso é racional, que este pedacinho que estão, que é esta parte deformada, é uma parte evasora dos que invadiram abusando do livre-arbítrio, como até hoje permanecem com o livre-arbítrio. Se hoje são como são, imperfeitos, cheios de defeitos, continuam com o livre-arbítrio, que fará quando eram puros, limpos e perfeitos. Como quem diz, se aqui na imperfeição não há coação, muito menos como puros, limpos e perfeitos. Assim, vejam que está por tão pouco todos voltarem ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo dos eternos, porque tudo vai tomando forma diferente, se transformando para melhor. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois 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 é outra, até que chega a seu verdadeiro lugar, tudo mudando naturalmente. Tu não estás vendo? Se tu, que estás lendo, não sentes que em tão pouquíssimo tempo já mudaste tanto, veja como tu eras, veja como tu vivias, e veja como tu és, e como tu estás vivendo. Nesse insignificante espaço de tempo, como já mudaste tanto, e com mais tempo mudará muito mais e cada vez mais para melhor, cada vez melhorando o teu estado sob todos os pontos de vista. Assim é tudo. Ontem eras uma coisa, hoje és outra coisa, amanhã serás outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra, cada vez melhor racionalmente. A áurea tua e de todos é racional. A áurea é o leme que conduz a pessoa, é a luz que cobre a pessoa. A pessoa está iluminada pela áurea, dentro daquela luminosidade, dentro daquela luz, a luz racional. Então, isso é que se chama áurea, que conduz a pessoa, que comanda a pessoa, que modifica a pessoa para o bem. Isto é que se chama áurea racional. É a luz racional, de que a pessoa está coberta por ela. A pessoa está dentro dessa luz para conduzi-la racionalmente, isto é que se chama áurea. Então, a áurea racional conduz a pessoa ao mundo racional, conduz a pessoa ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, a eternidade. Então, a áurea é que vai mudando a pessoa como já mudaste tanto. O que tu eras e o que tu és, mudaste como do preto para o branco. Então dizes no teu pensamento, é verdade. Teu pensamento respondendo o racional,
que está transmitindo por meio da leitura o condicionamento da aura racional. Está aí, lendo, e eu estou aí, juntinho de você, lhe espiando, porque o conhecimento é meu, o conhecimento é dado por mim, é dado por Deus, para lhe salvar e salvar a todos. Não me vê, mas me sente. Está sentindo o que eu estou dizendo. Não é preciso chorar. Não se espante, porque Deus está em todo lugar. O conhecimento é meu, é dado por mim, o racional superior. E onde está um leitor, está junto o racional superior. Não se assuste diante da minha presença, porque faço sentir a todos que Deus está em todo lugar. Não precisa ficar emocionado. Não há necessidade de chorar. Toda a situação sua vai tudo mudar para melhor sempre, como vai tudo mudando e tudo mudou. Tudo mudou por quê? Porque estou aí juntinho de você, principalmente quando pega o livro para ler, para ver como tudo muda. No passado eras uma coisa, hoje, no presente, já és outra muito diferente e no futuro, muito mais ainda. É o fim da etapa, todos dentro do mundo racional. É o fim de todos os colaboradores voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional. Voltar ao que eram, eternos, puros, limpos e perfeitos. E assim, cada qual que faça por onde merecer. Cada vez mais, as graças do seu mundo de origem, o mundo racional. Todos colaborando com o mundo racional, cada qual dentro das suas possibilidades, para a grandiosidade de todos, para a sua salvação e de todos, colaborar com o Salvador para a salvação de todos, para a sua e de todos, colaborando sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos, com o mundo racional. A luz eterna, a luz racional, a luz da eternidade do mundo racional. Todos dentro dessa aura brilhando racionalmente, todos felizes e contentes por voltarem ao seu mundo de origem, com a estrada aberta em suas mãos, entrando pela porta racional e todos vibrando racionalmente, por chegar o fim de serem escravos da matéria. Escravizados por esse corpo de matéria e por serem escravos, têm que trabalhar noite e dia para sustentá-lo, para mantê-lo, nessa vida dura e penosa de sacrifícios, que é a vida da matéria, vivendo escravizados na matéria, para sustentar o Senhor, que é o corpo de matéria. Então, a luta árdua, a luta da vida da matéria, é uma luta cheia de sacrifícios, para estar sendo explorado pelo nada. E o que é o corpo de matéria? Nada. Por isso acaba em nada. Então, escravos de um corpo de matéria, e por serem escravos, têm que trabalhar para mantê-lo. Agora, libertos dessa contingência, que parecia que não tinha mais fim, a vida do sofrimento, a vida dos sem fim, que não sabiam por que eram assim e por isso não conheciam o princípio, nem o fim desta vida escravizada. Como estavam sem solução, que ninguém sabia o porquê todos assim são, o porquê todos assim eram, o porquê ficaram assim como são. Ninguém sabia dizer porque ninguém sabia de onde todos vieram e muito menos dizer para onde todos vão. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. E hoje, toda a humanidade conhecendo o princípio de sua existência e seu fim. Então, veja, é a maior grande felicidade que não tem como pagar, a salvação de todos e a volta de todos ao seu verdadeiro lugar. O vosso mundo está à espera, o mundo racional, esperando toda a humanidade de origem racional. A matéria subordinou todos nessas condições de ser escravo dela, viver para ela, trabalhar para ela, a troco de nada, para no fim virar nada. Então, a matéria dizendo: vocês são meus escravos, por isso vocês têm que trabalhar para manter esse corpo escravizado por mim. Quem mandou vocês saírem de onde estavam? Então, estão pagando o tributo da desobediência. Não entrem por aí, por esta parte, que ainda não está pronta para entrar em progresso. Mas abusaram do livre-arbítrio como até hoje continuam os abusos, e o resultado foi este: de serem escravos do mal, de serem escravos da matéria. Agora chegou o fim da escravidão. Escravos sofrem, por isso todos os escravos são sofredores. Agora está aí a lei áurea, a lei da justiça divina, para tirar a escravidão
que já não aguentam mais de tanto sofrer e de tanto penar. Então, agora chegou o fim da escravidão, da horrorosa vida da matéria. Todos salvos dessa escravidão, todos de volta para o Éden racional. Então, por muito que façam, por tudo que façam para colaborar com o Salvador, não estão fazendo nada, porque não há o que pague a salvação eterna de ninguém. Sim, porque ninguém quer mais nascer aí para ser escravo da matéria e acabar em nada. Lutar pelo nada, para tudo acabar em nada. E o que é que adiantou? Nada. Uma vida vazia, uma vida de escravidão da matéria. Escravo para manter o corpo de matéria, enfrentando todos os perigos, todas as lutas, uma infinidade de sacrifícios para manter a podridão. O que é a matéria? Uma coisa podre com aparência de boa. Aparência de bom, tudo aparência só. Vivendo nesse misticismo, com esses modos e costumes místicos, e com isso a vida é uma mistificação, mistificando aquilo que a vida não é. E por ser uma mistificação, de repente acabou-se a vida. Místicos sobre todos os pontos de vida. Basta ser um corpo de matéria para ser um místico, mistificando ser o que não é. E assim, esta bela vida, que é somente de aparências, bela no nome, mas horrível e muito horrível, porque sofrem as consequências dessas belezas ilusórias, dessas grandezas aparentes, desta vida de ilusão, deste nada que representa tudo, aparentemente e acaba em nada, por não valer nada. E o que é que adiantou dar valor ao nada? Nada. E assim chegou o fim da escravidão da matéria, por estar em mãos de todos a salvação verdadeira da humanidade. É uma vergonha a pessoa não conhecer a sua condição de ser, de pensar ser o que não é, sendo um escravo da matéria, vivendo como escravo, sem ter a mínima noção da sua condição de ser. Ser o quê? Escravo da lama.